Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a trabalhar agora os crimes contra o patrimônio, tudo bem? Primeira questão, pessoal, que nós precisamos entender, né? O Código Penal, ele adotou a característica de chamar crimes contra a propriedade, tá? Essa terminologia. Agora são crimes contra o patrimônio. E nós temos três correntes. Primeira corrente diz que os crimes contra o patrimônio, eles tutelam apenas a propriedade. A segunda corrente, né, de Noronha e Rogério Greco, a propriedade e a posse. E uma terceira corrente, que é a maior, que é a maioritária, que diz que protege a propriedade, a posse e a detenção legítima. Então, guardem que essa terceira corrente é o que protege aí os crimes contra o patrimônio, tudo bem? Entrando nos crimes em espécie, sem perder tempo, galera, tá? Furto. Nós temos que o furto é uma subtração a uma coisa alheia móvel, né? Veja, uma coisa alheia e ainda móvel, né? Nós temos que a res nullius, que é a coisa que nunca teve dono, ou a res derelicta, que é a coisa abandonada, não podem ser aí objeto de furto, tudo bem? É uma infração de menor potencial ofensivo, pessoal. Não cabe transação penal e, além disso, pode ser punível a suspensão, pode existir a suspensão condicional do processo. Veja, não é menor potencial ofensivo, é uma infração de médio potencial ofensivo, pena de 1 a 4 anos, tá? Não é possível a transação penal, que seria exclusivo das infrações de menor potencial ofensivo. Porém, é possível a suspensão condicional do processo, tudo bem? Objeto material do furto, pessoal, coisa alheia móvel, já falei para vocês, né? Nelson Hungria diz que os bens de valor sentimental, por exemplo, furtar uma foto com valor sentimental, também está no objeto do furto. A ação penal, ela é pública e incondicionada. Quem que são os sujeitos do crime do furto, tá? Qualquer pessoa, pessoal, é um crime comum, tá? Salvo o proprietário. O próprio proprietário, ele não pode ser sujeito ativo do crime de furto, tá? Por exemplo, se eu empresto o meu computador e ele está na posse de terceiro, e eu vou lá e pego o computador de volta, eu não vou estar diante do furto, mas sim de um crime de exercício arbitrário das próprias razões. Tudo bem? Beleza. Continuando. Sujeito passivo do furto, pessoal, pode ser qualquer pessoa, tanto ela pessoa física quanto jurídica. Eu posso roubar, né, um bem de uma empresa, por exemplo. A coisa alheia móvel, ela deve ser economicamente apreciável, ela tem que ter um valor econômico para ser aí objeto do furto, tudo bem? Beleza. Furto culposo é possível, pessoal? Furto culposo? Não, não é possível. Por quê, pessoal? Exige-se um dolo de se apoderar definitivamente da coisa. É preciso um ânibus rem, sib, abende, para que nós estivermos diante do furto. Tudo bem? Consumação, pessoal. Se aplica a teoria da amócio, pessoal, ou apreensio. O que diz essa teoria? A consumação se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, galera, ainda que por curto espaço de tempo. Tudo bem? Mesmo que não haja o deslocamento da coisa e que não haja posse mansa e pacífica, nós vamos estar com o crime de furto consumado. Então, se o agente vai lá e pega no mercado um pacote de balinha e logo depois ele é surpreendido pela segurança, já está configurado o furto. Ele não precisa sair do supermercado e ter assim a posse pacífica. Tudo bem? Teoria da amócio. Súmula 582 do STJ. Consuma-se aqui para o roubo, mas também se aplica para o furto. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda, pessoal, que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, pessoal, ou seja, dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.
Tudo bem? Artigo 155 do furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o furto simples, pessoal. Veja, reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. É uma infração de médio potencial ofensivo, como eu disse para vocês. Furto qualificado, furto noturno, pessoal, tem um aumento de pena de 1/3 da pena. Para o STJ, é possível a incidência da majorante do repouso noturno, ainda que o furto seja qualificado. Veja, é uma causa de aumento de pena que eu posso aplicar ainda no furto qualificado, né? Foi decidido aí pela 6ª turma do STJ. Então não esqueçam isso. Mesmo que o furto seja qualificado, eu posso aplicar a majorante de 1/3 de pena. Tá? Furto privilegiado, pessoal, ou furto mínimo, né? Se o criminoso é primário, veja, não é ou, é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Então, no furto privilegiado, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, é uma opção. 2. Diminuir a pena de 1 a 2/3 ou 3. Aplicar somente a pena de multa. Tranquilo? Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. O que diz essa súmula 511 do STJ? É possível reconhecer o furto privilegiado no furto qualificado se estiverem presentes, se o agente for primário. 2. O pequeno valor da coisa. E 3. A qualificadora for de ordem objetiva, tudo bem? Nesses casos, vai ser possível o furto privilegiado qualificado, mas a qualificadora tem que ser de ordem objetiva no furto, tudo bem? Energia elétrica, pessoal. Energia elétrica equipara-se a coisa móvel para fins de furto. É possível furto de energia elétrica. Crime permanente. Artigo, é um crime permanente, né? O furto de energia elétrica. Ele se arrasta no tempo, tá? 155, parágrafo 3º. Sinal de televisão, pessoal. GatoNet. Existem posições divergentes. Para o Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma figura típica. O Supremo entende que não é possível uma analogia em Marlon Parker. Entre outros doutrinadores, podemos ter César Roberto Bittencourt, que defende essa posição. Já para o STJ, pessoal, considera-se o sinal de GatoNet de televisão como furto simples, a partir da interpretação do artigo 155, parágrafo 3º. Quem defende essa posição? Guilherme de Souza Nutti. Então, não há consenso aí nessa questão. Então, não deve ser cobrado, a não ser que ele cobre especificadamente qual tribunal que ele está querendo saber. Tudo bem? Fornecimento de água, pessoal. A água fornecida por empresa de abastecimento pode sim ser objeto material de furto. Não como energia, pessoal, mas como coisa naturalmente móvel. Tudo bem? Furto qualificado. Vamos às espécies. Com destruição ou rompimento de obstáculo. Veja, é uma qualificadora de ordem objetiva. Por exemplo, eu arrombo a porta com pé de cabra. 2. Com abuso de confiança, mediante fraude, com escalada ou com destreza. Todas, com exceção ao abuso de confiança, são qualificadoras objetivas do furto. Por exemplo, abuso de confiança. O agente deve ter com a pessoa uma característica de depositar uma confiança com a pessoa. Tudo bem? 2. Mediante fraude, um sujeito dolosamente passando-se por funcionário público de uma cidade do interior
e simulando a intenção de adquirir um veículo, ele procura uma revenda de carros, tá, na capital, ele solicita fazer um test drive. Após sair do local dirigindo o automóvel, o acusado ele não retoma para a concessionária. Furto mediante fraude. 3. Escalada, pessoal. É o que ocorre quando o agente invade um ambiente fechado por vias anormais, não destinadas a esse fim. Veja, escalada não é somente, pessoal, escalar um muro, uma estrutura, um poste. Não, um túnel também, pessoal, também pode ser caracterizada a escalada, tá? Quando há a escavação de um túnel, nós estamos também diante de um furto qualificado pela escalada. Destreza, pessoal. 4. É o famoso pungista ou batedor de carteira. É aquele indivíduo que age com uma qualidade excepcional e vai lá e toma a sua carteira no metrô. É aqui o caso de como uma qualificadora objetiva. Tudo bem? Diferença entre furto mediante fraude e estelionato. No estelionato, a conduta é praticada com emprego de qualquer meio fraudulento. Tudo bem? A vítima no estelionato, ela é induzida ou mantida em erro, tá? A finalidade é obter uma vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa. A própria vítima no estelionato entrega o bem por ter sido induzida em erro. Tranquilo? Furto mediante fraude, diferente do estelionato. O ardil é utilizado para afastar a vigilância da vítima. A vítima afasta sua vigilância pelo bem e eu vou lá e subtraio o bem. O agente utiliza a fraude para diminuir a vigilância e poder ele mesmo subtrair. Diferentemente do estelionato, a vítima não entrega nada para o agente. Aqui ela simplesmente afasta sua vigilância, tá? É o exemplo que eu dei para vocês do veículo do test drive. Tudo bem? Terceiro, pessoal, com emprego de chave falsa, né? É uma qualificadora de ordem objetiva. Dispensa maiores comentários. Para o STJ, o conceito de chave falsa abrange todo o instrumento com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir a fechadura, inclusive as michas, né, pessoal? Aquela faquinha que abre, tal como se dá na espécie. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Veja, estamos diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Tudo bem? Atenção, pessoal. Aqui eu peço muita atenção para vocês. Novidade legislativa. Lei 13.654 de 2018. Isso aqui pode cair para vocês. 2 novas qualificadoras, pessoal. Parágrafo 4A e parágrafo 7º. O que diz o 4A? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, além de multa, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, tá? Veja, antes da inovação da lei, se eu cometesse esse fato, o agente ia responder por furto qualificado, por rompimento de obstáculo, em concurso formal impróprio com a explosão majorada. Isso era antes da Lei 13.654 de 2018. Após a lei, tá, houve uma alteração desse entendimento. É preciso que se demonstre o perigo efetivo à coletividade desse uso desse explosivo, um perigo comum de número indeterminado de algumas pessoas, tudo bem? Também, pessoal, prestem atenção, é uma qualificadora de natureza objetiva, é um meio que eu utilizo para executar o furto. Também é comunicável em concurso de pessoas. Outra questão, o artigo 155, 4.1, rompimento de obstáculo, resta absorvida pelo parágrafo 4A. Tudo bem? Tá. E aí eu pergunto para vocês, existe algum conflito com o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento? Pessoal, a partir da publicação da lei, não vai mais responder em concurso, ele vai responder somente pelo furto qualificado. Por quê, pessoal?
porque é um meio para praticar esse crime. Lá, como nós estudamos na primeira aula, nós vamos aplicar o princípio da consulção. É possível o concurso, pessoal? Sim, porém tem que ser em contextos diversos. Se for no mesmo contexto, o furto qualificado vai absolver o uso de explosivo. Tudo bom? Tudo bem? O crime de explosão, ele resta absolvido. Beleza, galera? Parágrafo 5º, pessoal. Veja, pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado de um estado para o exterior. Pessoal, aqui é necessário que haja a efetiva transposição de outro estado ou para o exterior para que eu aplique esse parágrafo 5º. Não pode ser uma transposição em potencial, ou seja, que não teve, realmente aconteceu a transposição. É necessário que ocorra a transposição. Beleza? Parágrafo 6º, pessoal, o abigeato. O que é o abigeato, pessoal? É o furto de animais de campo, em especial o gado, tá? É uma tipificação mais gravosa do furto e da receptação de animais semoventes. Nós temos a receptação lá no 180A, que vai tratar disso aí. Tudo bem? A pena, pessoal, é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou em partes no local da subtração. Então não caiam nesse peguinho aqui, tá? De dizer que não será o abigeato se não for abatido ou dividido em locais, no local da subtração. O tipo fala ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Tudo bem? Observação: se o agente pratica o 155 sexto, mas ao mesmo tempo ele atinge outras qualificadoras do artigo 155 do parágrafo 4º, ele não vai responder, pessoal, por um furto duplamente qualificado. Ele será qualificado pelo 155 sexto. Porém, as outras qualificadoras vão ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, seguindo a mesma lógica adotada em relação ao 155, parágrafo 5º. Tudo bem? Beleza. Continuando. Parágrafo 7º, ainda da inovação da Lei 13.654 de 2018. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente permitem sua fabricação, montagem ou emprego. Veja, pessoal, aqui não é um meio, né? Eu não uso substâncias explosivas como um meio para praticar o furto. Aqui, pessoal, eu estou furtando as próprias substâncias explosivas ou os acessórios. Tudo bem? Conseguem ver a diferença? Parágrafo 7º do furto. Tranquilo? E o que é substância explosiva, galera? É aquela capaz de provocar uma detonação, pessoal, provocar um estrondo em razão da decomposição química associado a um violento deslocamento de gases, tá, pessoal? Veja, aqui no parágrafo 7º, o explosivo é o objeto material do furto. É perfeitamente possível a acumulação do artigo 155, 4A, com o parágrafo 7º. Eu uso um explosivo para roubar um explosivo. É possível, tá, pessoal? No caso, como a gente já viu, uma será qualificadora e outra será circunstância desfavorável. Beleza? Tranquilo? Observações da jurisprudência em relação ao furto, pessoal. Furto de cadáver é possível? Em regra, não, pessoal. Porém, será outro crime, será destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Exceção: um cadáver destacado para uma atividade específica de interesse econômico, aí sim
eu vou ter furto de cadáver. Por exemplo, um cadáver que serve para alunos de medicina em uma faculdade. Aí eu posso falar de furto de cadáver, tudo bem? Furto de coisas sentimentais, pessoal. É claro que é possível, né? Tem bens de valores econômicos e sentimentais. Nesse caso, pessoal, é importante dizer que não se aplica o princípio da insignificância em razão do valor sentimental do bem para o proprietário. Nesse caso, não vamos aplicar. Furto famélico, pessoal, é aquele furto de comida, bebida, medicamentos, né? Aquele furto que a pessoa comete para preservar a vida de alguém, tá? E a pessoa está amparado por um estado de necessidade. Nesse caso, não há que se falar em crime. Tudo bem? Eu estou amparado por um estado de necessidade. Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a caracterização do crime de furto. Essa era uma tese defensiva que dizia que nós estávamos diante de crime impossível. Isso não colou no STJ, tudo bem? Então, guardem bem essa súmula 567, não torna impossível a consumação do crime de furto. Beleza? Súmula 442 do STJ, pessoal. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Uma coisa é o furto e uma coisa é o roubo. Tudo bem? Eu não posso aplicar a majorante do roubo no furto qualificado pelo concurso de agentes. Tudo bem? As qualificadoras do parágrafo 4º dizem respeito aos meios de execução do furto. Todas as qualificadoras do parágrafo 4º são de natureza objetiva. Logo, elas se comunicam no concurso de pessoas com os outros agentes. Exceção, galera, a qualificadora do abuso de confiança. A qualificadora do abuso de confiança, ela tem natureza subjetiva. Por isso, ela não se comunica. Tudo bem? Guardem isso com vocês. Rompimento de obstáculo. O STJ, questão interessante, já decidiu o tema, no sentido de que, se eu quebro o vidro de um veículo para roubar algo que está dentro do veículo, para furtar algo que está dentro do veículo, por exemplo, uma bolsa, pessoal, o furto, nesse caso, ele seria qualificado pela destruição do rompimento do obstáculo. Conseguem entender isso? Beleza. Uma outra situação é se eu quebro o vidro do carro para levar o próprio veículo, pessoal. Nesse caso, não estamos diante de furto qualificado. Vamos lembrar que essa violência contra a coisa poderá ser promovida mesmo antes, até durante ou após a prática da subtração, mas desde que se dê antes da consumação do delito, nós estaremos diante de um furto qualificado. Tudo bem? Se for posterior, haverá o crime de furto em concurso com crime de dano. Então, se eu vou lá, furto um objeto dentro do veículo e, além disso, depois eu pego um pedaço de ferro e quebro todo o veículo, aí nós estaremos diante de um crime de furto em concurso com um crime de dano. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Terminamos o crime de furto aqui, um dos mais importantes, tá? E daqui a pouco nós vamos começar o crime de roubo. Vamos começando já, nós temos um pouquinho de tempo aí, vamos começando. Artigo 157, pessoal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Veja, agora, ao contrário do furto, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, eu reduzo a impossibilidade de resistência. Esse é o chamado roubo simples próprio, pessoal. Está lá no caput do 157, reclusão de 4
a 10 anos e multa. Parágrafo 1º, pessoal. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. No parágrafo 1º, nós estamos diante do roubo próprio, diferente do caput, que é o roubo próprio. Tudo bem? No roubo próprio, caput, nós utilizamos da violência ou da grave ameaça para subtrair a coisa. Isso é uma coisa. Por outro lado, no roubo impróprio, no parágrafo 1º, no roubo impróprio, essas ações são empregadas após a subtração, pessoal, como forma de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Assim, pessoal, no roubo impróprio, o emprego da violência ou da grave ameaça ocorre depois do agente deter a coisa subtraída. Beleza? Conseguem ver a diferença dos momentos entre a violência própria e a violência imprópria, entre o roubo próprio e o roubo impróprio. Consumação do crime de roubo, pessoal. A consumação do roubo só precisa de 2 etapas. Primeiro, empregar uma violência ou a grave ameaça e o apoderamento da coisa com o fim de constranger a vítima. Esse é o momento consumativo do roubo. E aqui, pessoal, a mesma teoria aplicada para o furto quanto à consumação, eu aplico para o roubo. Consuma-se o crime de roubo com a inversão do posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda, pessoal, que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa. Veja, o roubo, ele é um crime pluriofensivo, ele ofende mais de um bem jurídico. Ele ofende tanto o patrimônio quanto a integridade física da pessoa. Quando o roubo é praticado contra a pessoa ou o patrimônio e a liberdade individual, se é praticado com grave ameaça. O principal bem protegido no roubo, pessoal, é o patrimônio. Por isso ele foi colocado nos crimes contra o patrimônio. Tudo bem? Pessoal, agora sim estamos no finzinho do nosso bloco. Já já nós continuamos. Um grande abraço.